Quando eu atingi a minha aprovação no concurso público, e nem foi uma aprovação tão expressiva assim nos primeiros lugares, nem nada, foi uma aprovação comum. Claro que uma aprovação comum é uma aprovação, né? Eu recebi muitas perguntas de pessoas que me conheciam, pessoas próximas, a respeito de como eu estudei para chegar lá. E quem é um estudante para concursos públicos, quem é um concurseiro há mais tempo, sabe que a grande discussão no estudo para concurso é: você estuda por PDF ou você estuda por videoaula? Você faz revisão diária todos os dias ou você faz revisão de acordo com o calendário, daqui uma semana, 21 dias, 30 dias? Você resolve muitas questões ou poucas questões? Essas são as discussões que tem aí no âmbito do concurso público a respeito de como estudar. E eu comecei a explicar para as pessoas como que eu estudava, as técnicas que eu estudava, mas eu não tinha muita noção. E aí, se você pegar meu Instagram e lá embaixo, você vai ver que eu postava aulas ensinando muita coisa, e realmente tinham coisas ali que ajudaram muitas pessoas. Mas eu não sabia o que eu estava falando, porque eu não sabia o que eu havia feito para chegar até aquele resultado. Eu tinha feito algo inconsciente que deu certo e eu não sabia, não fazia ideia do que eu tinha feito para conseguir a minha aprovação. Até que eu comecei a ler esse livro aqui, Ultra Aprendizado, do Scott Young. Esse livro aqui, ele vai te ensinar a aprender. Então, ao ler ele, você vai aprender a aprender. E a gente chega a partir desse livro em um conceito que chama meta-aprendizagem. Lembra quando você está estudando lá em português as figuras de linguagem da língua portuguesa, que tem a metalinguagem, que é quando a linguagem fala dela mesma. Então, a linguagem fala da própria linguagem. O texto fala do próprio texto. Essa é a metalinguagem. Então, a meta-aprendizagem é quando o aprendizado que você está tendo ali é aprender. Então, você vai aprender a aprender. E aí existem várias formas de aprender a aprender. Entre elas, você ler, você explicar para outras pessoas, você assistir videoaulas, você grifar um PDF, que são técnicas que os concurseiros mais utilizam e que as pessoas mais utilizam quando estão estudando para uma prova na faculdade, por exemplo. Você pega ali o livro de direito, no meu caso, e vai ler e vai sublinhar as principais partes. E esse livro vai te ensinar a chegar na melhor técnica. Então, aqui no capítulo da meta-aprendizagem, que é o que a gente vai falar hoje, que é o que eu vou te passar de como eu consegui a minha aprovação no concurso público, ele vai te ensinar a aprender. E muita gente acha que para você aprender alguma coisa, eu já escutei muito isso, você precisa mais praticar do que realmente assistir a aula. Tem muita gente aí que ensina pessoas a passarem em concurso público e até tem resultados, mas eu discordo disso, de forma a estudar apenas por questões. Mas no próprio livro fala que existem estudos que trazem que você estudar apenas pela prática, você aprende alguma coisa, mas não sabe aplicar num contexto mais amplo. E quando você assiste aulas, quando você vai atrás de alguém para te ensinar um todo, você consegue aplicar aquilo ali em situações semelhantes àquelas das questões que você viu. Então, um primeiro ponto seria que você tem que ir atrás de quem te ensina no primeiro momento. E aí, a meta-aprendizagem ela funciona como? Ela funciona em você estabelecer 3 perguntas e responder estas 3 perguntas em relação ao seu aprendizado. Então, por que você quer aprender? O que você quer aprender? E como você vai aprender? Então, como que vai funcionar a resposta dessas 3 perguntas? A primeira, de por que você vai aprender. Então, a gente tem 2 formas de aprendizado. A gente tem o aprendizado, que é o aprendizado instrumental. Então, ele vai funcionar como um instrumento para chegar até lá. Por exemplo, eu estudei raciocínio lógico porque
o raciocínio lógico matemático era um instrumento que me faria ser aprovado no concurso público. Eu não estudei porque eu gostava dele. Já no aprendizado intrínseco, ele vem de um aprendizado que eu quero muito aquilo, que é um desejo meu por admiração de quem sabe fazer aquilo ali, por admiração da pessoa que sabe fazer aquele aprendizado. Então vamos pôr aqui, ó. Aqui tem uma viola, nesse rumo aqui, né? Uma viola caipira, tá aqui. Eu aprendi a tocar viola caipira por um aprendizado intrínseco, um porquê intrínseco, um motivo, porque eu gosto do som da viola, eu gosto das músicas que tem a viola, então é um aprendizado intrínseco para mim, não é instrumento para mais nenhum objetivo, entendeu? Então, o concurso público vai ter muito disso. Vai ter muita matéria que você não gosta, que você odeia, que o seu professor é ruim, que é uma matéria difícil e que muitas vezes você procrastina. E aí você tem que saber o porquê. Porque se você não aprender aquilo ali, você não vai conseguir a sua aprovação. Então, é um aprendizado instrumental. Qual é a melhor forma, aliás, de você chegar a perceber se o seu aprendizado, se o seu porquê está de acordo com o seu objetivo final? Entrevistando pessoas, lendo o edital do seu concurso, se no caso é um concurso público. Então, quando eu fui aprender viola, eu conversei com pessoas que sabiam tocar para ver se realmente era aquilo que eu queria ou se eu só achava o som bonitinho, porque é difícil aprender um instrumento musical. Então, se você vai estudar para concurso público, você tem que conversar com pessoas que passaram em concurso ou mesmo ver elas através das redes sociais, o que elas fizeram, para ver se realmente é aquilo que você quer e se realmente vale a pena todo o seu esforço. Então, vamos lá. Você vai conversar com pessoas para saber se aquele conteúdo que você está aprendendo realmente vai te levar ao seu objetivo. Até porque no edital tem um monte de coisas ali e muitas delas não são cobradas. Então você vai ter que conversar com professores, você vai ter que conversar com outros concurseiros que chegaram naquele objetivo de se aprovar no concurso público para saber, pô, você estudava tudo? Você só estudava uma parte do edital? Como que você pesquisava aquilo que mais cai? E aí você vai saber se o seu porquê, se o seu motivo de estar estudando aquilo realmente vale a pena, tá? Se realmente é aquilo que você quer. E nessa entrevista a gente já vai pular para o segundo ponto, que é o que estudar. O que estudar? Você tem que saber que nem tudo que está no edital, ou no caso do concurseiro, que era o meu caso, ou nem tudo que você vai aprender realmente está de acordo com aquilo que você quer, com o seu objetivo. O meu objetivo era tocar a viola para os meus pais, para os meus amigos, para os meus familiares. Eu não queria tocar uma viola clássica. Então tem muita coisa ali de aprender a ler partitura, essas coisas que não estava de acordo com o meu objetivo. Eu ia demorar muito tempo estudando aquilo ali para tocar viola e aquilo ali não estava de acordo com o meu porquê intrínseco. Então esse o que estudar também é importante. E você também vai ver isso na entrevista. E aí você vai separar. O que estudar? Tem 3 tipos de estudos. Tem o estudo de conteúdo, tem o estudo de fatos e tem o estudo de procedimentos. O estudo de conteúdo, dando o exemplo do direito, que é a minha área, o estudo de conteúdo é aquele conteúdo que você tem que aplicar, que você tem que entender o conceito ali por trás daquilo ali. O estudo de conceito, aliás, não é conteúdo, é conceito. Você tem que entender um conceito por trás para você poder aplicar em tudo que está acontecendo, em situações semelhantes, para você poder aplicar em vários problemas que podem aparecer ali na sua frente. O estudo de fatos é um estudo decoreba. Então, é um estudo que você vai decorar alguma coisa e essa coisa vai te fazer chegar no seu objetivo. Ali, de novo, no instrumento musical. Você vai decorar os acordes. Então, você vai decorar a posição de cada dedo. É alguma coisa que só a sua memória já está livre. Você não precisa aplicar aquilo em nenhum outro conceito, né? Eu posso estar falando besteira porque eu não sou um instrumentista profissional, mas eu aprendi dessa forma. Então, você decora. No direito tem vários mnemônicos para você decorar. Em outras situações tem vários mnemônicos para você decorar. Mas, por exemplo, na matemática, não adianta você só decorar a fórmula, você precisa saber o conceito daquela fórmula para você saber ela aplicar ela em diferentes problemas. Então, seria um estudo de
conceito, tá bom? E o estudo de procedimento? O estudo de procedimento seria mais como andar de bicicleta, por exemplo, é um procedimento. Você monta na bicicleta e pedala. São ações que você vai tomar a partir daquilo ali. Então, vamos colocar aqui outro exemplo além da bicicleta. Questões. Você pode aprender a simplesmente chutar. Existem técnicas de chute. Então, são procedimentos. Esse foi um exemplo muito ruim. Então, vamos ficar com o exemplo da bicicleta. O exemplo da bicicleta é o melhor aqui no procedimento. Você só precisa saber agir. Você não precisa saber aplicar conceitos e nem decorar nenhum fato. É só agir. Então, tem esses 3 tipos de estudos. E você tem que saber aplicá-los de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu porquê. Como que você vai aplicar? Aí que entra a parte mais difícil da meta-aprendizagem, e que foi a parte que eu mais apanhei. Porque como? Você chega cru, sem saber estudar, sem saber o que fazer, você vai pesquisar várias técnicas de estudos. Como que você vai fazer isso? Você vai, de novo, atrás de pessoas que já fizeram, que já chegaram nesse objetivo que você quer. Vamos colocar aí, eu comecei a treinar Muay Thai. Como que eu vou aprender o Muay Thai? Eu fui atrás de pessoas que já fizeram, que me indicaram uma das melhores academias da cidade. Chega lá, o professor me passa técnicas. Então eu fiz uma pesquisa para chegar no como eu vou estudar. Como que você vai fazer uma revisão? Você vai atrás de pessoas que já estudaram para concurso público, que sabem como fazer uma revisão. Uma vai te passar uma técnica, outro vai te passar outra técnica e você vai usar essas técnicas, você vai aplicar cada uma até você chegar no seu objetivo. Como que você vai aprender um instrumento musical? A mesma coisa, você vai atrás de pessoas que aprenderam, que podem te indicar um professor ou que podem te indicar técnicas que você vai aplicar essas técnicas até você chegar na mais adequada para você, para a sua forma de aprendizado. E aí, voltando lá no estudo para concurso público, como que você vai fazer? Primeiro você vai estudar por um PDF, lendo um PDF, marcando, grifando. Depois você vai estudar ali assistindo as videoaulas e fazendo um resuminho. Depois você vai estudar só por questões por um tempo, até você achar a forma que mais se adequa ao seu aprendizado, a forma que o seu desempenho melhora. Só que isso tudo faz parte da preparação do estudo. A meta-aprendizagem, ela é uma preparação para o estudo, ela não é o estudo. Aqui você não está estudando, aqui você está aprendendo a aprender. O aprendizado é outra coisa. E se você for estudar um pouquinho sobre o seu cérebro, ver aí vídeos sobre dopamina, você vai descobrir que o seu cérebro ele emite muito mais dopamina quando você está se preparando para estudar, naquela sensação de, pô, sou foda, vou estudar, vou aprender uma coisa nova. O seu cérebro gosta muito mais dessa preparação do que do estudo em si. O estudo é muito chato. E isso pode se tornar uma armadilha. Por quê? Porque a preparação pode se tornar motivo para você procrastinar. Então nunca está 100%, o ambiente nunca está certinho, bem organizadinho para eu estudar, o ambiente nunca está bem organizado para eu ler, sempre está faltando alguma coisa, não é a técnica certa, não é o material certo, e aí você acaba procrastinando e não vai para o seu objetivo final, você não caminha no rumo do seu objetivo final, entendeu? Então, isso acaba sendo um problema e uma armadilha. O que você vai fazer para não cair nessa armadilha? E aí vamos resolver esse problema de 2 formas, que eu resolvi e que pode funcionar para você. Vamos lá. Vamos supor que eu estipulei para eu aprender a tocar a viola durante um ano. Então, um ano são 12 meses. Então, eu tenho 12 meses para aprender a tocar viola. Eu vou gastar 10% desse tempo para eu fazer essa pesquisa, essa meta-aprendizagem, não mais do que isso. Só que a meta-aprendizagem ela é contínua, então todos os dias você está aprendendo um pouco a aprender. Todos os dias aparece uma técnica nova, todos os dias aparece uma forma diferente de aprender, e conforme você está ali estagnado, parado, porque acontece muito, a gente está parado, sente que não sai do lugar, você vai em busca de outras técnicas. Só que vai chegar um tempo que essas técnicas elas não farão mais diferença. É mais ou menos o que eu enfrento na corrida. Quem não sabe,
eu treino para corrida também e eu tenho o objetivo de fazer uma maratona. Então, muitas vezes, uma técnica nova, um tênis novo, ele não vai fazer diferença na minha corrida. Eu tenho que começar a correr mais e a colocar mais volumes de treino, então eu tenho que começar a ir rumo ao meu objetivo e parar de me preparar. Então, conforme essa preparação vai deixando de te dar, conforme você vai parando de ter benefícios ao se preparar, então no começo a preparação te dá muitos benefícios. Vai chegar uma hora que os benefícios da preparação vão ser mínimos. E aí o que vai acontecer? Você vai diminuindo o tempo da sua preparação e aumentando o tempo da sua ação. O tempo da sua corrida, o tempo de tocar o seu instrumento, o tempo da leitura, dos estudos, para que você não fique só se preparando. Então estabeleça tempos para se preparar e vai medindo aí como que essa preparação está te ajudando. E por fim, você vai perceber que essa meta-aprendizagem, essa ajuda e essa forma nova de aprender, de buscar novas técnicas de aprendizado, vai acabar fazendo você se sair melhor e tendo mais confiança nos seus estudos. Então, estudar direito penal não é da mesma forma de estudar raciocínio lógico, por exemplo. Tem técnicas diferentes. E aí você vai aprendendo com mais facilidade, você vai ter mais confiança, mais motivação para você continuar no rumo do seu objetivo. Entendeu? E aí isso vai variar para outros aprendizados também. Você vai estar mais motivado para ler, porque você vai saber ler melhor, você vai aprender a ler melhor, para tocar um instrumento, para praticar um esporte, para aprender coisas novas, porque você vai estar mais motivado, porque você sabe aprender a aprender. Você vai buscar aprender coisas novas de maneiras diferentes. Então foi basicamente assim que inconscientemente eu consegui passar no concurso. Porque eu vi que o jeito que eu estava estudando estava uma bosta. E eu não estava saindo do lugar e eu não estava conseguindo progredir rumo ao meu objetivo. O que eu fiz? Parei tudo, pesquisei sobre bons cursinhos aqui na minha cidade, pesquisei sobre bons materiais, olhei novas formas, novas técnicas de fazer uma revisão, de resolver questões, de focar mais até nas aulas, que na época eu fiz um cursinho presencial, então eu precisava focar mais nas aulas. Então eu fui buscando essas formas de aprender. E o aprendizado em si, o estudo em si, ele veio no caminho como consequência desse saber aprender, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha conseguido entender qual que é o objetivo desse vídeo, que é basicamente te mostrar que é importante, primeiro, antes de começar a fazer qualquer coisa, aprender qualquer coisa, você vai aprender a aprender essa coisa, tá? E se você quer mais conteúdo como esse aqui, é só você se inscrever na newsletter e me seguir no Instagram, que tá os dois links aqui na descrição desse vídeo, tá bom? É nóis, fica com Deus, tchau, obrigado.